Olá, neste vídeo vou mostrar como fiz este relógio que na minha opinião está incrível e como economizei centenas de dólares fazendo-o eu mesmo. Outro dia vi que um youtuber que eu assisto tinha um relógio muito legal, que é este chamado Metric Clock. Então eu procurei para ver quanto custava e me surpreendi ao descobrir que eram quase 400 dólares. Com os impostos incluídos aqui na Argentina, eu disse, uau, que absurdo, posso fazer isso por muito menos dinheiro. Por isso consegui 4 dessas, digamos, células, ou na verdade são chamadas de matrizes LED, originalmente criadas pela empresa Adafruit, embora estas sejam a cópia chinesa, porque obviamente são mais baratas. E o que fiz foi uni-las em 4, ou seja, para ter uma matriz de 32 por 8 cores. Como podem ver, segui este esquema de conexão bem simples, e só preciso das 4 matrizes. Um Wemos D1 Mini, que é como um Arduino e um capacitor. Agora o que fiz foi conseguir uma dessas tábuas para cortar comida. Você vê as tábuas típicas de cozinha. Na verdade, consegui em um bazar que vendia todos os itens para a casa. E eu gostei desta madeira porque era uma madeira de bambu, ou seja, eu gostava deste acabamento que o bambu dava. Então eu disse, vamos fazer isso. O que eu percebi, vocês podem ver no vídeo, é que ela é oca. Eu pensei que era maciça, mas é oca. Então, bem, tive que deixar a parte dessa feia, parece que é oca, pro lado de baixo e não tem problema. Como vocês podem ver, coloquei as matrizes sobre a madeira para fazer como uma pequena janela, que seria a janela por onde nossos LEDs vão se sobrepor. Agora vocês verão mais adiante, de qualquer forma, cortei 3 madeiras iguais para colocar uma em cima da outra, tipo efeito sanduíche. E dar um pouco de profundidade, embora não precisemos de profundidade alguma, porque só precisamos a profundidade que a matriz tem, que serão cerca de 5 milímetros até 1 centímetro, por exemplo, quis dar uma profundidade para parecer mais estético, mais profissional ou também mais bonito, porque achei que tão fino não ficaria muito bom. Uma vez que as 3 madeiras foram empilhadas, fiz um buraco em cada canto e coloquei um parafuso. Isso para que não se movessem e já tivesse uma base com a qual pudesse trabalhar. Lixei a parte de baixo, que era muito irregular porque tive que cortá-la com uma serra tico-tico, já que no momento não tenho uma serra melhor. Mas tudo bem, não importa. Foi só uma questão de lixar bastante para ficar totalmente uniforme e pronto. Como vocês veem, é uma espécie de bloco que tem um buraco no meio. Isso, se você tem um comando numérico computadorizado, ou uma fresadora ou algo assim, pode ser feito. Mas eu tive que fazer assim, já que não tinha nada dessas coisas. Eu lixei bem para dar um melhor acabado e como vocês veem nessas fendas que tem, esses pequenos buracos, eu preenchi com uma madeira, que é uma resina ou uma massa para justamente fazer esse tipo de coisas. Você pode comprar essa massa ou também pode juntar serragem, né? Misturar a serragem com cola de carpinteiro comum e preencher com isso. Muita gente faz isso, né? Eu não fiz porque já tinha a massa e porque não sabia como juntar toda a serragem. Agora vamos imprimir o que é a matriz, o que vai difundir nossa matriz, digamos, o que vai permitir que as cores não se misturem. Sei que muitos vão me dizer, ei, eu não tenho impressora 3D, que isso, que o outro, mas tudo bem, não importa, eu deixo para vocês. O arquivo na descrição permite que você envie para qualquer lugar que faça impressões. É muito barato porque usa pouco material. Se mesmo assim não conseguirem, podem fazer sem essa matriz, mas não vai ficar tão bom. Os pixels vão ficar redondos e vão se misturar com os do lado. Vai ficar bom de qualquer maneira, mas na minha opinião particular, eu não gosto muito. Agora vamos colocar as 4 matrizes LED em cima da nossa matriz impressa. E neste momento, o que eu fiz foi testar diferentes vernizes para ver como a madeira ficaria. Eu fiz isso, obviamente, em alguns pedaços que eu havia usado antes e que sobraram. E testei diferentes vernizes, no final acabei escolhendo um que era de cor natural. Estava entre esse e a cor cristal, que literalmente é sem cor, apenas dá um pouco de brilho. Como o bambu já tem um acabamento muito bom por si só, também não era necessário invernizá-lo ou algo do tipo. Mas enfim, a verdade é que, como eu quis dar uma mãozinha, como para que fique melhor, sei lá. Agora o que vamos fazer é soldá-lo. Bom, eu nesse momento tinha esquecido de soldar o capacitor que mostrei no gráfico do início. E a verdade é que é apenas um capacitor.
para se houver algum pico de tensão, não é grande coisa. Mas eu não queria que faltasse. Coloquei um pequeno pino de 5 milímetros para poder conectar a fonte, que é uma fonte de 5 volts e 3 amperes, uma fonte muito comum. E o pino coloquei na parte de trás, bem embaixo, para que fique discreto e para que não seja visto. E agora podemos colocar nossa matriz que colamos antes, 3-dimensional e, sei lá, para testar como fica. Não coloquem definitivamente, porque agora vamos ter que tirar, mas tentem fazer bem justo. Se for fazer desta forma, para que fique bem apertado, e não tenham que colar ou fazer nada estranho, porque se ficar solto, vai entrar para dentro. E bem, não vai servir, basicamente, e agora vem a parte difícil. Vamos conectar o nosso Wemos de Uno via USB, que é como um Arduino com Wi-Fi. Ele tem uma micro USB ali. Conecte-a ao computador usando um USB comum. Abram o programa que deixei na descrição, que é para flashear o firmware. Isso, como vocês veem, diz Comport. E quando vocês conectam, vai aparecer um novo, ou seja, se diz com 1, depois vai dizer, por exemplo, o 17, escolham o que aparece quando vocês conectam. Depois, em configurações, selecionem o firmware. O arquivo .bin que deixei na descrição para vocês instalarem é o novo firmware que este relógio usa. E liguem para testá-lo uma vez que termina. Como vocês podem ver, parece ruim, as letras estão erradas, os símbolos estão errados, estão como desordenados. Isso é porque foi criado originalmente para outra matriz. Mas como este é um software de código aberto, eu o baixei, editei e compilei novamente para esta matriz. Vou deixar os dois firmwares, o que eu fiz e o original, na descrição. Se um não funcionar, podem usar o outro. Deixarei o código-fonte também, caso queiram modificá-lo. E uma vez que já esteja funcionando, vamos para outra coisa difícil. Baixamos este arquivo chamado altrix.gr, que também deixarei na descrição. Executem-no no PC e verão que ele cria estas pastas. A diapse é muito importante, falaremos sobre ela depois. Agora pressionamos a combinação de teclas Windows mais R, escrevemos cmd e depois escrevemos ipconfig. Vai aparecer uma lista assim e vocês vão copiar onde diz endereço IPv4. Aí os números do IP vocês copiam. Mas fazer isso com o seu computador só vai funcionar enquanto o seu computador estiver ligado. Ou seja, se o seu computador estiver desligado, o seu relógio não vai funcionar. Uma maneira de fazer isso é instalá-lo em um computador que esteja sempre ligado. Ou, por exemplo, instalá-lo em um Raspberry Pi. Eu realmente não recomendei isso como primeira opção, porque um Raspberry Pi é muito caro e custaria mais do que tudo o que compramos até agora. Ou seja, talvez você não tenha, não sei, não vale a pena. Mas vocês decidirão. Considere que comprar o Raspberry Pi e tudo mais ainda custa 1/4 do preço do relógio original. Mas enfim, esse é outro assunto. Para instalá-lo em um Raspberry Pi, basta inserir o comando que deixei na descrição no console do Raspberry e pronto. Em vez de usar o IP do seu computador, use o do Raspberry. Liguem o relógio e verão que ele mostrará hotspot. Quando ele mostrar isso, peguem um celular e conectem-se à rede Austric Controller. A senha da rede é Austric com 310, como eu mostro aqui no vídeo. Uma vez que se conectarem, aparecerá automaticamente uma janela deslizante que diz Configure Controller. Aí vocês clicam, selecionam a rede Wi-Fi da sua casa, inserem a senha e onde diz Host, inserem o IP, seja ele do seu computador ou do seu Raspberry, ou seja, qualquer um dos dois IPs, dependendo do que vocês escolheram usar. Reiniciamos o relógio e ele estaria totalmente configurado. Agora, continuando com a parte manual, aqui vem o grande truque. Como vocês podem ver, está meio feio, mas ao colocar uma folha de papel comum por cima de toda a matriz que tínhamos impresso, os LEDs passam de ser redondos e meio feios para serem quadrados e totalmente simétricos. É realmente muito bom o efeito e é ainda melhor quando, em vez de usar uma folha de papel, usamos um desses adesivos gigantes brancos. Seria basicamente a mesma coisa, mas como tem cola, é mais fácil de colar e fica bem aderido. E bem, é como um extra de facilidade para o projeto. Eu, na verdade, já tinha, por isso as usei. Não é que eu tenha saído para comprar um desses adesivos, mas enfim, está bastante melhor. Porque, além disso, dá um acabamento mais suave, por assim dizer. Eu comprei um acrílico sob medida, um acrílico cinza escuro,
para colocar por cima para que fique ainda melhor. E como vocês podem ver, não era escuro o suficiente. Ainda conseguia ver o branco do papel que havia colado. E não me convencia totalmente, então peguei um pedaço desses polarizados para carro, os que vão na janela, os polarizados comuns de todos. A vida. Se vocês forem a um lugar de polarizados, provavelmente eles vão dar de graça, porque é um pedacinho de nada, ou seja, vocês não vão comprar 1 metro para usar alguns centímetros. E este polarizado eu colo por cima do acrílico preto que havia comprado para colocar, colocam um pouco de água com sabão em cima do acrílico, colam e depois com uma espátula ou com um pano vão retirando os grumos. E as bolinhas e tudo isso, e agora sim, eu adoro como fica. Fica exatamente como eu queria. Eu colei, digamos que eu abracei com um desses sargentos, ou um alicate, ou o que seja, no nosso relógio. Marquei bem onde seriam os buracos no acrílico para colocar alguns parafusos e comecei a parafusar. Usei 4 parafusos Allen M6 com cabeça grande e a usar alguns que são mais discretos, que são os que têm a cabeça plana, mas não tinha. Então eu testei este e a verdade é que adorei como ficou. E eu não quis colocá-los, não quis mudá-los. Eu disse, vai, deixo assim, já está. Outra coisa muito importante é que o relógio original tem 20 por 6 centímetros. E só tem 8 por 8 pixels coloridos, enquanto o meu tem 30 por 10 centímetros e tem uma tela cheia de 32 por 8 cores. E agora vem outra coisa muito importante, como configuro o meu relógio? Bem, isso é realmente muito fácil. Lembram-se do IP que usaram antes para configurar o Wi-Fi e tudo isso? Digite este 7000. Isso abrirá a página web com todas as configurações. O mais importante é onde diz App Store. E vão aparecer todos os aplicativos que o relógio tem. Algumas criadas pela comunidade e outras criadas pelo seu criador. Que é o Blueforcer, que é o criador desse software livre. Em meus apps aparecerão todos os que vocês já baixaram. Clicando na chavezinha, poderão configurá-los. São muito fáceis e cada um tem suas próprias instruções, como onde diz ID do ícone. Vocês vão onde diz extras e depois onde diz banco de ícones e vão aparecer todos os ícones que a comunidade criou. Copiem o ID, depois voltem para meus apps para configurar o aplicativo que estavam configurando e colhem o ID lá. É super fácil. Na descrição, vou deixar também um link para toda a documentação original deste relógio, todas as documentações que o criador colocou, o software livre, os links do software e um fórum de discussão onde vocês poderão discutir sobre este relógio. A verdade é que é muito bom. Adoro como é, adoro os pixels, adoro que quase não ilumina, ou seja, não incomoda, não cria iluminação à noite nem nada. É como, me lembra uma tela Organic Light Emitting Diode ou uma dessas telas de tinta, e estou muito contente com o resultado. Além disso, só gastei cerca de $25 contra o vídeo